O aroma de velas e flores havia tomado conta da pequena igreja do Sagrado Coração, no centro de Campos do Jordão. Valentina Moreira ajustava pela 10ª vez o véu preto que cobria seus cabelos castanhos, ainda tentando aceitar que Dona Eulália, sua mãe, realmente havia partido. Aos 50 anos, ela sentia-se órfã pela primeira vez na vida, mesmo sendo mãe de 3 filhos e esposa há 25 anos. As pessoas da cidade desfilavam pelo caixão, sussurrando condolências e memórias da matriarca, que por décadas foi referência na comunidade. Dona Eulália ensinara bordado e costura para gerações de mulheres, e sua filha Valentina havia herdado não apenas a habilidade com as mãos, mas também a determinação férrea que caracterizava as mulheres da família. Estevão, seu marido, havia saído alguns minutos antes, alegando precisar de ar fresco. A altitude de Campos do Jordão realmente pesava em momentos de tensão. Isadora, sua melhor amiga desde a adolescência, ofereceu-se para acompanhá-lo, demonstrando a solidariedade de sempre. As duas haviam crescido juntas naquela cidade serrana, compartilhando segredos, sonhos e todas as fases da vida. Valentina observava os filhos. Rodrigo, de 22 anos, estudante de engenharia na capital. Larissa, de 19, cursando pedagogia, e Mateus, de 16, ainda no ensino médio. Todos demonstravam a mesma tristeza profunda pela partida da avó querida. Dona Eulália havia sido o pilar da família, a conselheira sábia que resolvia conflitos e mantinha todos unidos. O padre Antônio conduzia as orações finais quando Valentina decidiu procurar o marido. A preocupação genuína a fez caminhar pelos corredores da igreja até os fundos da capela, onde uma pequena sacristia servia de depósito para os utensílios religiosos. O som abafado de vozes a fez desacelerar o passo. Através da porta entreaberta, a visão que se apresentou diante de seus olhos mudou sua vida para sempre. Estevão e Isadora estavam abraçados em um beijo ardente, completamente alheios ao mundo ao redor. As mãos dele percorriam as costas da amiga, enquanto ela sussurrava palavras que Valentina não conseguia distinguir. O choque foi tão intenso que ela precisou apoiar-se na parede para não cair. 25 anos de casamento, uma amizade de toda uma vida, e ali estava a maior traição imaginável, acontecendo a poucos metros do corpo de sua mãe. O desrespeito não era apenas com ela, mas com a memória de Dona Eulália, que sempre tratara Isadora como uma segunda filha. Valentina recuou silenciosamente, o coração batendo tão forte que temia que todos pudessem ouvi-lo. Voltou ao salão principal da igreja com as pernas trêmulas, sentando-se na primeira fileira como se nada tivesse acontecido. Minutos depois, Estevão e Isadora retornaram separadamente. Ele com o semblante composto e ela com os olhos ligeiramente vermelhos, que qualquer um interpretaria como lágrimas de pesar. A cerimônia prosseguiu normalmente. Valentina recebeu os pesares, organizou os detalhes do sepultamento e agradeceu a presença de cada pessoa. Por fora, mantinha a compostura digna que sua mãe sempre lhe ensinara. Por dentro, uma tempestade se formava. Durante o cortejo fúnebre pelas ruas de paralelepípedos de Campos do Jordão, ela observou discretamente o comportamento dos 2 traidores. Eles evitavam se olhar diretamente, mas pequenos gestos delatavam a intimidade. Um toque disfarçado ao passar o lenço, um sussurro que durava mais que o necessário. Olhares que se encontravam quando pensavam que ninguém via. No cemitério, enquanto a terra cobria o caixão de Dona Eulália, Valentina tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. Ela não gritaria, não faria escândalo, não se rebaixaria ao nível deles. Havia aprendido com a mãe que a vingança dos inteligentes era sempre mais devastadora que a dos impulsivos. Naquela noite, em casa, Estevão demonstrou uma atenção exagerada, quase suspeita. Preparou o chá que ela gostava, massageou seus ombros tensos e repetiu várias vezes o quanto a amava e admirava sua força diante da perda. Cada palavra carinhosa era uma punhalada no coração de Valentina, que agora enxergava a falsidade por trás de cada gesto. A casa na Rua das Hortênsias, com vista para as montanhas cobertas de araucárias, nunca havia parecido tão fria e silenciosa.
Valentina deitou-se ao lado do homem que acreditava conhecer completamente e planejou cada passo de sua vingança, enquanto ele dormia o sono dos traidores inconscientes. A cada palavra de pêsames recebida nos dias seguintes, seu coração endurecia mais um pouco. Isadora aparecia diariamente com comida, oferecendo o ombro amigo e conselhos sobre como superar o luto. A hipocrisia era tão evidente que Valentina chegava a sentir náuseas, mas sorria e agradecia, guardando cada falsidade para alimentar sua determinação crescente. Enquanto organizava os pertences da mãe, Valentina encontrou o diário que Dona Eulália mantinha há décadas. Uma frase saltou de uma das últimas páginas. A maior força de uma mulher não está em destruir seus inimigos, mas em construir sua própria grandeza sobre as ruínas que eles tentaram criar. Era como se a mãe estivesse ainda ali, guiando-a para o caminho certo. Os primeiros 15 dias após o funeral foram de observação meticulosa. Valentina catalogou cada movimento suspeito, cada mentira mal elaborada, cada desculpa esfarrapada. Estevão inventava reuniões inexistentes na loja de materiais de construção que administrava. Isadora criava compromissos fictícios com a costureira ou com médicos na cidade vizinha. O padrão era claro. Encontravam-se sempre nas tardes de terça e quinta-feira, quando Lourenço, marido de Isadora, estava na fazenda onde trabalhava como administrador. A rotina da traição era tão previsível que Valentina quase se sentiu ofendida pela falta de criatividade dos dois. Em uma manhã fria de maio, típica da Serra Mantiqueira, Valentina tomou o primeiro passo concreto de sua vingança. Vestiu sua melhor roupa, penteou os cabelos com esmero e dirigiu-se à fazenda onde Lourenço trabalhava. Conhecia-o desde sempre, um homem tradicional machista nos moldes da geração anterior, que fazia da honra familiar seu bem mais precioso. A conversa foi aparentemente inocente. Valentina disse estar preocupada com Isadora, que andava estranha desde o funeral, saindo muito de casa e parecendo nervosa. Plantou a semente da desconfiança com a sutileza de quem conhecia bem a mentalidade masculina da época. Lourenço ouviu cada palavra com atenção crescente, e ela pode ver a suspeita nascendo em seus olhos. A vingança de Valentina Moreira começara oficialmente, e Campos do Jordão testemunharia a queda dos que ousaram traí-la no momento mais sagrado de sua vida. 3 semanas haviam se passado desde a conversa na fazenda, e Valentina observava como Lourenço começara a mudar sutilmente. O homem que sempre fora expansivo e confiante, agora demonstrava sinais claros de desconfiança. Ela o via na cidade, questionando os comerciantes sobre os horários que Isadora frequentava suas lojas, checando detalhes que antes jamais lhe interessaram. A festa junina da Igreja do Sagrado Coração estava próxima, e Valentina voluntariou-se para organizar as barracas de doces típicos, função que tradicionalmente cabia à sua mãe. Era a oportunidade perfeita para acelerar seus planos, pois o evento reuniria toda a elite social de Campos do Jordão em um ambiente descontraído, onde as pessoas baixavam a guarda. Durante os preparativos, Isadora aparecia constantemente oferecendo ajuda, sempre solícita e carinhosa. Trazia paçocas caseiras, pé de moleque e outros doces, que sabia serem os favoritos de Valentina. A cada gesto de falsa amizade, o rancor crescia no peito da mulher traída, mas ela mantinha a máscara da gratidão. Estevão também redobrara a atenção, chegando em casa com flores sem motivo aparente, elogiando sua força para superar o luto e fazendo planos para uma viagem romântica que nunca se concretizaria. A culpa o estava corroendo, e Valentina podia sentir o cheiro do medo em cada palavra carinhosa demais. Durante uma tarde de quinta-feira, fingindo estar doente, Valentina seguiu discretamente o percurso que Estevão fazia até o encontro com Isadora. Eles se encontravam na antiga casa de veraneio da família Furtado, uma propriedade abandonada na estrada para Santo Antônio do Pinhal, cercada por pinheiros que ofereciam privacidade total. Ver os dois juntos novamente foi como receber um soco no estômago, mas desta vez Valentina estava preparada. Fotografou tudo com a câmera que havia comprado, especialmente para esta ocasião. As evidências seriam úteis quando chegasse o momento certo de usá-las. A festa junina
chegou em uma noite especialmente fria de junho. A igreja estava decorada com bandeirinhas coloridas, e o cheiro de quentão e milho assado tomava conta do ambiente. Toda a sociedade campo-jordanense estava presente, incluindo o prefeito, os comerciantes mais influentes e as famílias tradicionais da região. Valentina usava um vestido azul marinho que ela mesma havia costurado, seguindo um modelo que aprendera com a mãe. Estava elegante e digna, recebendo cumprimentos pela organização impecável do evento. Estevão, ao seu lado, fazia o papel do marido dedicado, enquanto Isadora e Lourenço formavam outro casal aparentemente feliz. Durante a quadrilha tradicional, Valentina observou os olhares trocados entre os amantes. Eles dançavam com outros parceiros, mas era impossível disfarçar a conexão que os unia. Lourenço também notou, e ela pode ver sua expressão endurecer quando flagrou a esposa, sorrindo de forma especial para Estevão. Após a apresentação cultural, Valentina aproximou-se de Lourenço com 2 taças de quentão. A conversa foi aparentemente casual, mas ela direcionou o assunto para a confiança entre casais, comentando como algumas mulheres da cidade andavam perdendo os valores tradicionais e traindo a confiança dos maridos. Lourenço bebeu o quentão em goles longos, o álcool soltando sua língua. Confessou que andava desconfiado de Isadora, que ela saía muito de casa e sempre tinha desculpas prontas. Valentina fez-se de surpresa, sugerindo que talvez fosse paranoia dele, mas plantou mais algumas dúvidas sobre os horários e compromissos da esposa. Naquela mesma noite, Valentina deu o segundo passo de sua estratégia. Procurou Lourenço reservadamente e sugeriu que ele testasse suas suspeitas, fingindo uma viagem de negócios. Na cultura interiorana da época, era comum os homens deixarem as esposas aos cuidados da comunidade durante ausências, e isso criaria a oportunidade perfeita para o flagrante. O plano foi aceito imediatamente. Lourenço fingiria viajar para São Paulo na próxima terça-feira, retornando inesperadamente na quinta à tarde, exatamente no horário dos encontros clandestinos. Valentina sentia-se como uma estrategista militar, movendo as peças do tabuleiro com precisão cirúrgica. Durante os dias seguintes, ela observou como Estevão e Isadora reagiram à notícia da viagem de Lourenço. Ambos demonstraram um entusiasmo mal disfarçado, fazendo planos secretos que acreditavam estar seguros para executar. Na terça-feira marcada, Valentina acordou com uma sensação estranha no peito. Não era remorso, era ansiedade pura pela proximidade do momento da vingança. Passou o dia costurando nervosamente, as mãos trabalhando automaticamente, enquanto a mente repassava cada detalhe do plano. Estevão saiu mais cedo da loja, inventando uma desculpa sobre conferir estoques. Isadora apareceu para um café rápido, mencionando casualmente que aproveitaria a tarde livre para organizar os armários de casa. As mentiras fluíam com naturalidade ensaiada, e Valentina sorriu internamente ao perceber como os dois haviam se tornado especialistas em enganá-la. Quinta-feira chegou com o céu carregado de nuvens, típico do inverno serrano. Valentina podia sentir a eletricidade no ar, e não era apenas da tempestade que se aproximava. Às 3 da tarde, Lourenço deveria retornar inesperadamente para casa, encontrando Isadora e Estevão em uma situação comprometedora. A vingança estava a apenas algumas horas de se concretizar, e Valentina sabia que depois daquele dia, nada em Campos do Jordão seria como antes. A tempestade que se aproximava de Campos do Jordão parecia pressentir o drama que estava prestes a se desenrolar. Valentina passou a manhã de quinta-feira em estado de alerta total, cada tique do relógio ecoando em seus ouvidos como uma contagem regressiva. Às 11 horas, Estevão ligou inventando uma reunião urgente com fornecedores que se estenderia até o final da tarde. Isadora apareceu pouco depois do almoço, mais nervosa que o usual. Disse que aproveitaria a tarde para fazer uma faxina geral em casa, já que Lourenço estava viajando. A ironia de usar a ausência do marido como desculpa para encontrar-se com o amante não passou despercebida por Valentina, que ofereceu ajuda que foi prontamente recusada. Às 2:30 da tarde, Valentina posicionou-se estrategicamente na janela da sala que dava vista para a Rua das Azaleias, onde ficava a casa dos Furtado. Podia ver perfeitamente quando Estevão chegasse, e também observar o retorno de Lourenço.
O plano dependia de um timing perfeito que ela havia calculado nos mínimos detalhes. Pontualmente, às 3 horas, o Chevrolet Opala verde de Estevão estacionou discretamente 2 quadras antes da casa dos Furtado. Ele caminhou rapidamente pela rua, olhando para os lados como um criminoso em fuga. Valentina sentiu uma mistura de nojo e satisfação ao ver o homem com quem havia dividido a vida por 25 anos, comportando-se como um adolescente escondendo travessuras. 15 minutos depois, exatamente como combinado, a caminhonete de Lourenço apareceu no final da rua. Valentina observou enquanto ele estacionava em frente à própria casa e caminhava até a porta com as chaves na mão. O coração dela batia tão forte que podia sentir as pulsações no pescoço. O que aconteceu a seguir superou todas as expectativas de Valentina. Os gritos de Lourenço ecoaram pela rua inteira, seguidos por barulho de móveis sendo quebrados e portas batendo. Em menos de 2 minutos, janelas se abriram em todas as casas da vizinhança, e curiosos começaram a se aproximar da propriedade dos Furtado. Estevão saiu correndo pela porta dos fundos, ainda abotoando a camisa, enquanto Isadora apareceu na janela do quarto em roupão, tentando explicar algo para o marido enfurecido. A cena era tão escandalosa que até mesmo para os padrões de uma cidade pequena, onde fofocas eram o entretenimento principal, aquilo era espetacular. Valentina desceu correndo as escadas e saiu à rua, fingindo-se de surpresa como todos os outros vizinhos. Encontrou Estevão 2 quadras adiante, completamente desesperado e sem direção. Quando ele a viu, tentou inventar uma explicação incompreensível sobre ter ido visitar Isadora para consolá-la e encontrar Lourenço em um acesso de ciúmes infundado. A mentira era tão absurda que Valentina quase riu. Em vez disso, fingiu acreditar parcialmente, oferecendo-se para acompanhá-lo até em casa enquanto ele se acalmava. Durante o caminho, Estevão sugeriu algo que a surpreendeu: fugir juntos da cidade naquela mesma noite, antes que os boatos se espalhassem completamente. A proposta revelou o verdadeiro caráter do homem que ela havia amado. Diante da primeira adversidade real de suas vidas, ele queria abandonar tudo: a casa, o negócio, os filhos, a vida que construíram juntos. Era um covarde disposto a destruir uma família inteira para salvar sua própria pele. Naquele momento, qualquer dúvida residual sobre seus planos desapareceu completamente. Valentina disse que precisava de tempo para pensar, que era uma decisão muito importante para ser tomada por impulso. Estevão passou o resto da tarde fazendo malas discretamente, planejando uma fuga que jamais aconteceria. Durante a noite, Rodrigo ligou da capital, já sabendo de tudo através de amigos que tinham família em Campos do Jordão. A velocidade com que a notícia se espalhara impressionou até mesmo Valentina, acostumada com a eficiência da rede de fofocas local. O filho mais velho disse que voltaria no fim de semana para conversar com ela. Larissa e Mateus chegaram da escola já sabendo do escândalo. Os colegas haviam contado com aquela crueldade típica dos adolescentes e ambos estavam visivelmente abalados. Valentina reuniu os dois na sala e explicou que o pai havia cometido um erro grave, mas que ela cuidaria de tudo. Estevão tentou conversar com os filhos, mas a frieza com que foi recebido deixou claro que sua autoridade paterna havia desmoronado junto com sua reputação. Mateus, o mais novo, nem sequer olhou para ele, enquanto Larissa disse claramente que estava envergonhada de carregar o sobrenome da família. Na manhã seguinte, toda Campos do Jordão comentava o escândalo. No comércio, na igreja, na praça central, o assunto era único. Valentina podia sentir os olhares quando saía à rua, mas mantinha a postura digna que sempre a caracterizara. Algumas pessoas ofereciam solidariedade genuína, outras apenas queriam detalhes sórdidos da história. Isadora tentou procurá-la no final da semana, mas Valentina recusou-se a recebê-la. Através da empregada, soube que a ex-amiga estava desesperada, tentando explicar que fora seduzida e manipulada por Estevão. A versão da história mudava a cada relato, sempre colocando-a como vítima das circunstâncias. Lourenço apareceu na porta de Valentina no sábado pela manhã, pedindo desculpas pelo escândalo e oferecendo qualquer ajuda que ela precisasse. Estava visivelmente abalado,
mas mantinha a dignidade de um homem que defendera sua honra da única forma que conhecia. Eles conversaram brevemente, unidos agora pela condição de traídos. Domingo de manhã, trouxe uma revelação inesperada. Rodrigo chegou da capital trazendo mais que apoio emocional. Trouxe uma carta que encontrara entre os pertences da avó, endereçada especificamente para Valentina ser aberta quando os tempos difíceis chegassem. Dona Eulália, com sua sabedoria de matriarca, havia previsto que um dia a filha precisaria de independência. A carta revelava a existência de uma conta poupança secreta que a mãe mantivera durante décadas, economizando centavo por centavo sem que ninguém soubesse. Junto com o dinheiro, havia também a escritura de um pequeno terreno no centro comercial da cidade, comprado anos antes como investimento para o futuro da família. Valentina segurou a carta com mãos trêmulas, percebendo que sua mãe havia deixado muito mais que uma herança material. Havia deixado a chave para sua independência total. O valor da poupança era suficiente para recomeçar a vida sem depender de ninguém. E o terreno tinha potencial comercial imenso na região turística de Campos do Jordão. Naquela noite, enquanto Estevão dormia na sala, após mais uma tentativa frustrada de convencê-la a fugir, Valentina tomou a decisão final sobre seu futuro. Não fugiria, não se esconderia, não seria vítima. Reconstruiria sua vida na própria cidade onde nascera, enfrentando os preconceitos e provando que nenhuma traição era capaz de destruir uma mulher verdadeiramente forte. A segunda-feira trouxe uma revelação que abalou ainda mais as estruturas da família. Larissa e Mateus, convocados para uma conversa séria na sala, ouviram da mãe toda a verdade sobre a situação. Valentina explicou com palavras cuidadosas, mas firmes, que o pai havia quebrado os votos do casamento e que ela não poderia mais aceitar viver uma mentira. A reação dos filhos surpreendeu até mesmo Valentina. Em vez da revolta que esperava, encontrou um apoio incondicional que a emocionou profundamente. Larissa, mostrando uma maturidade além dos seus 19 anos, declarou que sempre admirara a força da mãe e que agora admirava ainda mais sua dignidade. Mateus, apesar da pouca idade, disse que preferia ter uma mãe honrada e separada do que pais mentirosos juntos. Rodrigo chegou na terça-feira com uma proposta que mudaria os rumos da vingança de Valentina. Formado em engenharia e com experiência em administração de pequenos negócios, ele sugeriu que a mãe usasse a herança da avó para abrir um ateliê de costura no terreno do centro. A ideia era revolucionária para uma mulher separada em Campos do Jordão dos anos 70. A localização do terreno era privilegiada, na rua Dirceu Lino, principais via comercial da cidade, próximo ao centro turístico onde circulavam tanto moradores locais quanto visitantes da capital. O projeto exigiria reforma completa do imóvel abandonado que ocupava o lote, mas o potencial de retorno era evidente. Durante toda a semana, a família trabalhou unida no planejamento do empreendimento. Larissa, com seu conhecimento em pedagogia, sugeriu cursos de costura para complementar a renda. Mateus, apesar da pouca idade, demonstrou talento para vendas e ofereceu-se para ajudar com a clientela. Rodrigo faria a administração financeira e o controle de estoque. Estevão observava tudo com crescente desespero. Suas tentativas de reconquista tornaram-se mais patéticas a cada dia, alternando entre súplicas dramáticas e ameaças veladas sobre as dificuldades que uma mulher separada enfrentaria na sociedade conservadora de Campos do Jordão. Valentina ouvia tudo em silêncio, cada palavra apenas reforçando sua certeza sobre a decisão tomada. O advogado da família, Dr. Henrique Almeida, foi procurado para formalizar a separação. Homem tradicional inicialmente tentou dissuadir Valentina, sugerindo que um período de reflexão poderia resolver as diferenças do casal. Quando ela apresentou as fotografias que havia tirado dos encontros clandestinos, o tom da conversa mudou completamente. A documentação foi preparada de forma a garantir que Valentina ficasse com a casa da família e a guarda dos filhos menores. Estevão manteria a loja de materiais de construção, mas pagaria pensão até Mateus completar 18 anos. O acordo foi redigido de forma clara e objetiva, protegendo os interesses da mulher que aprendera a se defender. Na quinta-feira, Isadora fez mais uma tentativa de aproximação.
Apareceu na porta da casa com lágrimas nos olhos, suplicando uma chance de explicar sua versão dos fatos. Valentina a recebeu na sala, oferecendo café como sempre fizera durante 20 anos de amizade, mas o clima estava completamente diferente. A conversa revelou detalhes que tornaram a traição ainda mais repugnante. Isadora confessou que o caso durava mais de 2 anos, tendo começado em uma festa de aniversário onde Estevão a consolou após uma briga com Lourenço. O que começara como um ombro amigo transformara-se gradualmente em encontros íntimos, que aconteciam sempre que surgiam oportunidades. O mais chocante foi descobrir que eles usavam a própria casa de Valentina para alguns encontros quando ela visitava Dona Eulália no hospital durante o tratamento. A cama onde ela dormia há 25 anos havia sido profanada pela traição do marido e da melhor amiga. A revelação foi como receber uma bofetada gelada no rosto. Isadora tentou justificar-se, alegando que Estevão a havia seduzido com promessas de deixar Valentina e recomeçar uma nova vida juntos. Segundo sua versão, ela era apenas uma mulher apaixonada que acreditara nas mentiras de um homem casado. A tentativa de colocar-se como vítima irritou profundamente Valentina, que conhecia o caráter manipulador da ex-amiga. A conversa terminou com Isadora fazendo uma ameaça disfarçada de conselho. Disse que Valentina deveria pensar bem antes de expor publicamente os detalhes da traição, pois isso poderia afetar negativamente os filhos na comunidade. A chantagem emocional era o último recurso de uma mulher desesperada tentando salvar o que restava de sua reputação. Valentina despediu-se de Isadora naquele dia, sabendo que nunca mais a receberia em sua casa. A mulher que considerara uma irmã havia se revelado uma estranha capaz das piores traições. O capítulo da amizade estava definitivamente encerrado, mas o livro da vingança apenas começava a ser escrito. Durante o fim de semana, a reforma do futuro ateliê começou oficialmente. Rodrigo coordenava os pedreiros enquanto Larissa e Mateus ajudavam com a limpeza e organização. Valentina supervisionava tudo, visualizando como seria o espaço quando estivesse pronto. Uma grande sala para atendimento ao público, 3 cabines para a prova de roupas, uma oficina nos fundos e um escritório pequeno para a administração. A movimentação no centro da cidade não passou despercebida. Vizinhos curiosos paravam para perguntar sobre o empreendimento, e muitos demonstraram interesse genuíno nos serviços que seriam oferecidos. Valentina percebeu que havia uma demanda reprimida por costura de qualidade em Campos do Jordão, especialmente entre as famílias mais abastadas que veraneavam na cidade. No domingo pela manhã, durante a missa na Igreja do Sagrado Coração, Valentina enfrentou pela primeira vez o julgamento público da comunidade conservadora. Alguns fiéis a cumprimentaram normalmente, outros desviaram o olhar, e uns poucos sussurraram comentários que ela preferiu não ouvir. O padre Antônio, homem sábio e compreensivo, ofereceu uma palavra de encorajamento após a cerimônia. A semana seguinte seria crucial para o futuro de Valentina. As primeiras decisões sobre fornecedores, equipamentos e divulgação do ateliê precisavam ser tomadas. Mais importante que isso, ela precisaria provar para si mesma e para toda Campos do Jordão que uma mulher podia reconstruir sua vida com dignidade após a pior traição imaginável. O mês de agosto trouxe os primeiros obstáculos sérios para o projeto de Valentina. A notícia de que uma mulher separada abriria um negócio no centro comercial chegou aos ouvidos das famílias mais conservadoras de Campos do Jordão, gerando uma resistência silenciosa, mas eficaz. Alguns fornecedores cancelaram contratos sem explicação, alegando problemas de estoque ou mudanças de política comercial. O boicote não era declarado, mas era real. Dona Mercedes Silveira, matriarca da família mais influente da cidade, comentou em tom casual durante o chá da tarde no clube campestre que certas mulheres precisavam aprender seu lugar na sociedade antes de brincar de empresárias. O comentário ecoou entre as outras damas da elite local, criando uma atmosfera hostil ao empreendimento. Valentina sentia o peso dos olhares quando caminhava pelas ruas centrais. Conversas eram interrompidas quando ela se aproximava, cumprimentos tornaram-se formais demais. E até mesmo no açougue de seu Toninho, onde era cliente há décadas,
o atendimento ficou notavelmente mais frio. A cidade que a vira crescer agora a julgava com severidade. O padre Antônio, numa homilia dominical sobre perdão e julgamento, fez referências veladas sobre mulheres que destroem famílias e a importância de manter os valores cristãos, mesmo em tempos difíceis. Embora não mencionasse nomes, toda a congregação entendeu o recado. Valentina sentiu o rosto queimar de humilhação, mas manteve-se ereta no banco, segurando a mão de Larissa. Os filhos sofriam as consequências na escola e na faculdade. Mateus chegou em casa um dia com o lábio cortado, após uma briga com colegas que fizeram comentários desrespeitosos sobre a mãe. Larissa foi sutilmente excluída do grupo de estudos que participava há 2 anos. Rodrigo enfrentou questionamentos no estágio sobre a situação familiar, que poderiam comprometer suas oportunidades profissionais. Estevão, por sua vez, tentava reconstruir sua imagem na cidade, assumindo o papel de vítima abandonada. Frequentava os bares locais, lamentando-se para quem quisesse ouvir sobre como Valentina havia se tornado impossível de conviver após a morte da mãe. A versão dele dos fatos pintava um quadro de mulher desequilibrada que destruíra o casamento por ciúmes infundados. A estratégia de Estevão estava funcionando parcialmente. Alguns homens da cidade, identificando-se com a situação de um marido incompreendido, ofereciam solidariedade masculina. O discurso de que mulher separada vira problema para toda a comunidade ganhava força entre os mais conservadores, criando uma pressão social adicional sobre Valentina. Isadora havia praticamente desaparecido da circulação social. Lourenço a mantinha em casa sob vigilância constante, e quando precisava sair para compras essenciais, era sempre acompanhada. O casamento dos Furtado tornara-se uma prisão disfarçada, onde ela pagava o preço da infidelidade com isolamento e humilhação constante. No ateliê, os trabalhos de reforma avançavam lentamente devido às dificuldades com fornecedores. O orçamento, inicialmente calculado de forma conservadora, começava a estourar devido aos preços inflacionados que alguns comerciantes cobravam quando descobriam que o cliente era Valentina. A discriminação tinha custos financeiros reais e mensuráveis. Uma manhã de setembro trouxe uma reviravolta inesperada. Dona Glória Mendonça, esposa do prefeito e mulher mais influente da política local, apareceu no ateliê durante as obras. Elegante e imponente, ela observou o espaço em reforma com olhar crítico profissional, fazendo perguntas técnicas sobre prazos e serviços oferecidos. A visita não era cortesia social. Dona Glória tinha um problema real. Sua filha Patrícia havia se formado em medicina e casaria em dezembro com um promotor da capital. O vestido de noiva precisava ser excepcional, digno do status social da família, mas a costureira que sempre a atendia havia se mudado para São Paulo no mês anterior. Valentina apresentou seu portfólio de trabalhos, incluindo fotos de vestidos que havia criado para amigas em ocasiões especiais ao longo dos anos. Dona Glória examinou cada peça com atenção, reconhecendo a qualidade técnica e o bom gosto evidentes nos acabamentos. A conversa durou mais de 1 hora, durante a qual foram discutidos detalhes como tecidos, modelagem e cronograma. O contrato para fazer o vestido de noiva de Patrícia Mendonça foi assinado naquele mesmo dia. O valor acertado cobriria quase metade dos custos da reforma do ateliê, e mais importante que o dinheiro era o simbolismo do acordo. Se a esposa do prefeito confiava seu evento mais importante a Valentina, outras famílias importantes da cidade começariam a reconsiderar seus preconceitos. Dona Glória fez questão de deixar claro que sua decisão baseava-se puramente na qualidade profissional, não em questões pessoais. Disse que admirava mulheres corajosas o suficiente para reconstruir suas vidas com dignidade e que Campos do Jordão precisava evoluir com os tempos em vez de ficar presa a preconceitos do passado. A notícia do contrato espalhou-se pela cidade com a velocidade típica das fofocas locais. Em questão de dias, outras mulheres começaram a procurar Valentina discretamente, interessadas em seus serviços. A legitimação social representada pela escolha de Dona Glória criou um efeito dominó positivo, que surpreendeu até mesmo a própria Valentina.
O ateliê foi oficialmente inaugurado no final de setembro, numa cerimônia simples, mas bem organizada. Rodrigo havia preparado um pequeno coquetel para convidados selecionados, incluindo algumas autoridades locais e potenciais clientes. A presença de Dona Glória e do prefeito conferiu respeitabilidade ao evento, sinalizando para a comunidade que os ventos haviam mudado. Durante a inauguração, Valentina vestia um conjunto que ela mesma havia costurado. Saía de alfaiataria em tecido buclé e blusa de seda com bordados discretos. Estava elegante, confiante e irradiava a dignidade que sempre a caracterizou. Os comentários dos presentes foram unanimemente positivos sobre tanto o espaço quanto a proprietária. Naquela noite, sozinha no ateliê, após a saída dos últimos convidados, Valentina permitiu-se um momento de emoção pura. Havia conseguido o impensável, transformar a maior humilhação de sua vida no primeiro passo de uma nova existência. A vingança estava tomando a forma mais poderosa possível. O sucesso, construído sobre as ruínas da traição. Os primeiros meses de funcionamento do ateliê Valentina seriam cruciais para consolidar a mudança de percepção da comunidade. Cada vestido bem feito, cada cliente satisfeita, cada prazo cumprido seria uma pequena vitória na guerra maior contra o preconceito e a discriminação que ainda existiam nas entrelinhas da sociedade campo-jordanense. Os últimos meses de 1975 marcaram uma transformação completa na vida de Valentina e na percepção da comunidade sobre seu empreendimento. O vestido de noiva de Patrícia Mendonça tornou-se lendário em Campos do Jordão, uma criação em cetim francês com bordados à mão que levou 3 meses para ficar pronta, e foi fotografada pela Revista Social de São Paulo como obra-prima da alta costura interiorana. O sucesso do vestido gerou uma demanda inesperada. Mães de família que inicialmente torciam o nariz para uma mulher separada trabalhando, começaram a procurar discretamente os serviços do ateliê. Primeiro, foram ajustes simples e reformas menores, depois encomendas completas para eventos sociais importantes da região. Valentina estabeleceu uma rotina rigorosa de trabalho. Acordava às 5 da manhã para aproveitar as horas silenciosas do ateliê, quando podia se concentrar totalmente nos bordados mais delicados. Larissa a ajudava com as costuras básicas antes de ir para a faculdade, e Mateus assumira completamente o atendimento ao público, demonstrando talento natural para vendas e relacionamento com clientes. O crescimento do negócio exigiu a contratação da primeira funcionária. Carminha, uma jovem de 20 anos, filha de uma família humilde da periferia, foi treinada por Valentina nas técnicas básicas de costura. A decisão de contratar alguém de fora da elite local gerou alguns comentários, mas a qualidade do trabalho silenciou rapidamente as críticas. Rodrigo, que havia voltado definitivamente da capital para ajudar a mãe, transformou-se no administrador financeiro do negócio. Implementou controles de estoque, fluxo de caixa e até mesmo um sistema rudimentar de agendamento que organizou melhor o atendimento. Sua formação em engenharia trouxe uma mentalidade de eficiência que potencializou os resultados. Em dezembro, durante a tradicional festa de fim de ano do Clube Campestre, Valentina apareceu como convidada de Dona Glória. Usava um vestido longo de veludo verde musgo que havia criado especialmente para a ocasião, e sua entrada causou murmúrios de admiração entre as presentes. A transformação física e emocional era evidente. Ela irradiava confiança e elegância. Estevão estava presente na festa, acompanhado de alguns amigos comerciantes. Quando viu Valentina recebendo cumprimentos e elogios, sua expressão demonstrou uma mistura de arrependimento e inveja que não passou despercebida. Ele tentou aproximar-se para cumprimentá-la, mas ela o tratou com a polidez fria, reservada a estranhos inconvenientes. A conversa entre eles foi breve e formal. Estevão mencionou que o negócio estava indo bem e que talvez fosse hora de conversarem sobre o futuro como pessoas civilizadas. Valentina respondeu que o futuro deles já estava decidido nos papéis da separação e que ela estava construindo uma nova vida onde ele não tinha lugar algum. Isadora também estava na festa, num canto escuro do salão,
praticamente escondida atrás de Lourenço. Sua aparência era de mulher derrotada, vestido simples demais para a ocasião, cabelo sem brilho, olhar constantemente baixo. O contraste com a Valentina, radiante, era gritante e não passou despercebido por nenhum dos presentes. O ano de 1976 começou com encomendas acumuladas no ateliê. O sucesso do vestido da filha do prefeito havia criado uma demanda que superava a capacidade de produção. Valentina precisou contratar uma segunda costureira e investir em equipamentos mais modernos, incluindo uma máquina de bordado industrial que revolucionou a qualidade dos acabamentos. A ampliação do negócio exigiu reformas no espaço físico. O terreno nos fundos foi utilizado para construir uma oficina maior e a parte frontal foi reorganizada como showroom elegante, onde as clientes podiam ver os trabalhos prontos e discutir novas encomendas em ambiente confortável. Em março, uma surpresa inesperada chegou através de uma carta da capital. Uma revista feminina de circulação nacional havia tomado conhecimento do ateliê através de clientes que veraneavam em Campos do Jordão e queria fazer uma reportagem sobre mulheres empreendedoras do interior paulista. A matéria seria publicada na edição de maio, mês das mães. A equipe da revista passou 3 dias na cidade, fotografando o ateliê, entrevistando Valentina e documentando o processo de criação de um vestido do início ao fim. As fotos mostravam uma mulher elegante e determinada, cercada por tecidos luxuosos e máquinas de costura, com os filhos ajudando orgulhosamente no negócio familiar. A reportagem, quando publicada, teve repercussão nacional. Pedidos de encomendas chegaram de São Paulo, Rio de Janeiro e até mesmo Brasília. Valentina precisou criar uma lista de espera e estabelecer critérios de prioridade para atender a demanda sem comprometer a qualidade que havia se tornado sua marca registrada. O sucesso trouxe também responsabilidades sociais. Valentina foi convidada para palestrar na Associação Comercial de Campos do Jordão sobre empreendedorismo feminino, tornando-se involuntariamente uma porta-voz das mulheres que buscavam independência econômica. Sua história inspirava outras mulheres da região a considerarem possibilidades além dos papéis tradicionais. Em junho, um evento marcou definitivamente sua ascensão social. A Câmara Municipal de Campos do Jordão decidiu homenagear os empresários que mais contribuíram para o desenvolvimento econômico da cidade no ano anterior. Valentina foi a única mulher selecionada para a honraria, reconhecida não apenas pelo sucesso comercial, mas pelo impacto social de seu exemplo. A cerimônia de premiação aconteceu no Teatro Municipal, com a presença de autoridades estaduais e empresários de toda a região. Valentina subiu ao palco vestindo um conjunto azul marinho de sua autoria, recebendo aplausos entusiasmados da plateia lotada. Em seu discurso de agradecimento, ela dedicou o prêmio à memória de Dona Eulália, que lhe ensinara que a dignidade é o bem mais precioso de uma mulher. No público, ela podia ver os filhos na primeira fila, radiantes de orgulho. Dona Glória aplaudia de pé, assim como outras clientes que haviam se tornado amigas verdadeiras. No fundo do teatro, quase escondidos nas últimas fileiras, estavam Estevão e Isadora, observando silenciosamente o triunfo da mulher que haviam tentado humilhar. Naquele momento, Valentina compreendeu que sua vingança estava completa, não através da destruição dos que a traíram, mas através da construção de uma vida tão plena e bem-sucedida que tornava irrelevante qualquer tentativa de prejudicá-la. A melhor vingança havia sido, realmente, viver bem. O verão de 1977 trouxe uma transformação definitiva na posição social de Valentina em Campos do Jordão. O ateliê havia se tornado parada obrigatória para turistas da alta sociedade paulistana, e sua agenda de encomendas estava reservada com 3 meses de antecedência. A pequena costureira que um dia fora rejeitada pela elite local, agora ditava tendências de moda na região serrana. Rodrigo assumiu oficialmente a administração do negócio, implementando técnicas modernas de gestão que aprendera na faculdade. Criou um catálogo profissional dos trabalhos,
estabeleceu parcerias com fornecedores de tecidos importados e até mesmo iniciou um serviço de entrega para clientes da capital. O ateliê havia se tornado uma pequena empresa de sucesso. Larissa, formada em pedagogia, propôs uma expansão revolucionária: cursos de costura e bordado para jovens da comunidade. A ideia atendia uma demanda social real, oferecendo profissionalização para moças de famílias menos favorecidas e, ao mesmo tempo, criava uma fonte adicional de renda para o ateliê. As aulas começaram em março, em uma sala anexa especialmente preparada para o ensino. Mateus, agora com 18 anos, revelou-se um vendedor nato. Sua habilidade para entender exatamente o que cada cliente desejava, combinada com conhecimento técnico sobre tecidos e modelagem, transformou-o no rosto público do ateliê. Muitas clientes pediam especificamente para ser atendidas por ele, impressionadas com sua competência precoce. A segunda metade do ano trouxe um reconhecimento inesperado. O governo estadual lançou um programa de incentivo ao empreendedorismo feminino, e o ateliê de Valentina foi selecionado como caso de sucesso para ser destacado na campanha publicitária. Fotografias suas apareceram em outdoors pela Grande São Paulo, com a frase "Mulheres que fazem a diferença". O sucesso midiático atraiu a atenção de uma grande rede de lojas de departamentos da capital, interessada em comercializar peças assinadas por Valentina. As negociações resultaram em um contrato para fornecimento de uma linha especial de roupas femininas, produzidas em Campos do Jordão, mas vendidas em São Paulo com a grife Valentina Campos. Para atender o novo contrato, o ateliê precisou expandir novamente. Valentina alugou o imóvel vizinho e contratou 6 novas funcionárias, treinadas pessoalmente por ela nas técnicas que aprendera com Dona Eulália. A pequena oficina havia se transformado em uma manufatura respeitável, empregando 15 pessoas e movimentando a economia local. A prosperidade permitiu investimentos na qualidade de vida da família. Valentina comprou uma casa maior na parte alta da cidade, com vista panorâmica das montanhas e jardins floridos que sempre sonhara ter. A mudança simbolizava não apenas o sucesso financeiro, mas a conquista definitiva de um novo status social. Em outubro, durante a festa da padroeira de Campos do Jordão, Valentina foi convidada para ser madrinha da procissão, honra tradicionalmente reservada às mulheres mais respeitadas da comunidade. Caminhando pelas ruas decoradas, vestindo um manto bordado que ela mesma havia criado, recebia cumprimentos e bênçãos de uma multidão que a via agora como exemplo de superação e dignidade. Estevão assistia à procissão de longe, apoiado na parede de uma loja fechada. Seus negócios haviam declinado após a separação, em parte devido ao boicote discreto de clientes que admiravam Valentina, em parte por sua própria desmotivação crescente. A loja de materiais de construção lutava para manter-se aberta, e ele havia envelhecido visivelmente nos últimos 2 anos. Isadora praticamente desaparecera da vida social da cidade. Lourenço mantinha-a sob controle rígido, e quando aparecia em público era sempre cabisbaixa e silenciosa. O casamento havia se tornado uma prisão onde ela pagava diariamente pelo preço da traição. Algumas vizinhas comentavam com pena que ela parecia uma sombra do que fora antes. No final de novembro, um evento inesperado trouxe o confronto final entre passado e presente. Estevão apareceu no ateliê numa tarde chuvosa, pedindo para conversar com Valentina em particular. Estava visivelmente abalado, com roupas amassadas e olhar de quem não dormia há dias. A conversa aconteceu no escritório do ateliê, com a porta fechada, mas Rodrigo por perto caso fosse necessário. Estevão confessou que seus negócios estavam falindo, que ele havia perdido tudo por causa de decisões erradas tomadas após a separação. Pediu uma segunda chance, prometendo que havia aprendido a valorizar o que tivera e perdido por estupidez. Valentina ouviu tudo em silêncio, observando o homem que um dia amara e que agora estava diante dela como um estranho pedindo esmola emocional. Quando ele terminou de falar, ela respondeu com a serenidade que havia conquistado ao longo daqueles anos difíceis. Estevão, você teve 25 anos para valorizar nossa família. Desperdiçou essa oportunidade.
Explicou que havia reconstruído completamente sua vida, encontrado uma nova identidade e conquistado uma felicidade que jamais imaginara possível. Não havia rancor, mas também não havia lugar para ele nesta nova existência. O passado estava definitivamente enterrado e ela olhava apenas para o futuro. Estevão saiu do ateliê naquele dia, sabendo que havia perdido para sempre a única mulher que realmente o amara. Valentina voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido, mas por dentro sentia uma paz profunda. O último capítulo da velha história havia sido fechado e apenas páginas em branco aguardavam para ser escritas. Na véspera do Natal de 1977, Valentina reuniu a família na sala da nova casa para um brinde especial. Rodrigo havia sido aprovado em um mestrado em administração. Larissa namorara um professor da universidade e Mateus decidira cursar design de moda para dar continuidade aos negócios da família. O futuro sorria para todos eles. Olhando pela janela, as luzes da cidade espalhadas pelas montanhas, Valentina pensou em Dona Eulália e agradeceu silenciosamente pela herança de dignidade e determinação que recebera. A vingança mais doce havia sido provada. Quando uma mulher verdadeiramente forte é traída, ela não se quebra. Ela se reconstrói ainda mais poderosa. O ano de 1978 começou com uma proposta que mudaria definitivamente os rumos da vida de Valentina. Uma grande empresa têxtil de São Paulo ofereceu-se para comprar a marca Valentina Campos e estabelecer uma parceria comercial que levaria suas criações para boutiques de todo o país. O contrato garantiria independência financeira completa e reconhecimento nacional de seu talento. As negociações duraram 3 meses e envolveram advogados especializados que Rodrigo havia contratado na capital. O acordo final estabelecia que Valentina manteria controle criativo total sobre as peças, enquanto a empresa cuidaria da produção em massa e distribuição nacional. Era o tipo de oportunidade que poucos empreendedores têm na vida. Durante este período, a rotina do ateliê continuava intensa. Valentina havia desenvolvido uma clientela fiel entre a alta sociedade paulistana que fazia questão de encomendar peças exclusivas diretamente com ela. O prestígio conquistado permitia cobrar valores que 5 anos antes pareciam impossíveis para uma costureira do interior. Larissa casou-se em abril com um professor universitário em uma cerimônia que foi destaque social em Campos do Jordão. O vestido de noiva, naturalmente criado por Valentina, foi fotografado para revistas especializadas e tornou-se referência de elegância e sofisticação. A festa reuniu personalidades da educação, política e empresariado regional. A presença de autoridades estaduais no casamento de Larissa consolidou definitivamente a posição social conquistada pela família. O prefeito fez questão de sentar-se à mesa principal e o governador enviou representante oficial com cumprimentos especiais. Valentina havia se tornado uma figura respeitada muito além dos limites de sua cidade natal. Mateus, formando-se no ensino médio, foi aceito na melhor escola de design de moda de São Paulo. Sua decisão de seguir os passos da mãe na indústria da moda foi celebrada como continuidade natural de um legado que estava sendo construído. O jovem demonstrava talento artístico excepcional e visão comercial herdada da família. Em junho, a assinatura do contrato com a empresa têxtil foi celebrada em uma cerimônia no próprio ateliê, transformado para a ocasião em um elegante salão de recepções. Jornalistas especializados em moda e economia cobriram o evento, destacando a trajetória de superação de uma mulher que transformara uma tragédia pessoal em sucesso empresarial. Durante o coquetel, Valentina circulou entre convidados ilustres, recebendo cumprimentos e propostas de negócios. Vestia um conjunto de sua autoria em seda natural cor de pérola, com bordados discretos, que demonstravam sua evolução como estilista. A elegância conquistada ao longo dos anos havia se tornado sua marca pessoal mais distintiva. Rodrigo anunciou na ocasião que deixaria temporariamente a administração do ateliê para cursar uma especialização em gestão de marcas de luxo na Europa.
A decisão fazia parte de um plano familiar de profissionalização completa do negócio, preparando-o para os desafios de uma operação nacional. No final do ano, Valentina recebeu um convite inesperado para palestrar no Congresso Nacional sobre empreendedorismo feminino e superação de adversidades. Sua história havia se tornado símbolo nacional de como as mulheres podiam reconstruir suas vidas após traições e abandonos, inspirando milhares de outras mulheres pelo país. A palestra em Brasília foi transmitida pela televisão nacional e teve repercussão em jornais de todo o Brasil. Valentina falou com simplicidade e emoção sobre sua jornada, desde a descoberta da traição até a conquista da independência financeira e pessoal. O discurso terminou com aplausos de pé do plenário lotado. Após a palestra, jornalistas perguntaram sobre perdão e reconciliação. Valentina respondeu que havia perdoado para libertar seu próprio coração do rancor, mas que perdoar não significava esquecer ou aceitar de volta quem a traíra. Perdoei para seguir em frente, não para voltar atrás, declarou com a sabedoria conquistada pela experiência. Durante as festividades de fim de ano, a família reuniu-se na nova casa para celebrar as conquistas de 1978. A mesa estava posta com a louça fina, que Valentina comprara com o primeiro lucro substancial do ateliê, e as taças continham o champanhe francês, que simbolizava a sofisticação conquistada ao longo da jornada. Rodrigo brindou a coragem da mãe, Larissa a determinação que inspirara toda a família, e Mateus ao futuro promissor que se abria diante de todos. Valentina ergueu sua taça em silêncio, pensando na menina que fora, na mulher traída que havia sido e na empresária bem-sucedida que se tornara. Naquela noite, antes de dormir, ela abriu o baú onde guardava as cartas da mãe e releu a mensagem que mudara sua vida. A maior força de uma mulher não está em destruir seus inimigos, mas em construir sua própria grandeza sobre as ruínas que eles tentaram criar. Dona Eulália havia previsto tudo, incluindo esta vitória final. O ano de 1979 chegaria trazendo novos desafios e oportunidades, mas Valentina sabia que estava preparada para qualquer coisa. Havia aprendido que nenhuma traição é capaz de destruir uma mulher verdadeiramente forte. Pode apenas revelar uma força que ela ainda não sabia possuir. A vingança mais doce estava completa, provada não pela destruição dos traidores, mas pela construção de uma vida tão plena e bem-sucedida que tornava irrelevante qualquer tentativa de prejudicá-la. Campos do Jordão havia testemunhado a transformação mais extraordinária de sua história social, e Valentina havia se tornado lenda em vida. A festa da padroeira de Campos do Jordão de 1979 marcou o auge simbólico da trajetória de Valentina Moreira. Por unanimidade, a Câmara Municipal havia escolhido homenageá-la como Mulher do Ano, reconhecimento que celebrava não apenas seu sucesso empresarial, mas sua contribuição para mudar a mentalidade conservadora da cidade em relação ao papel feminino na sociedade. A cerimônia aconteceu no coreto da Praça Central, decorado especialmente para a ocasião com flores e bandeiras. Toda a população estava presente, incluindo autoridades estaduais, empresários da região e delegações de cidades vizinhas que vinham prestigiar o evento. Valentina havia se tornado uma personalidade que transcendia os limites de sua cidade natal. Vestindo um conjunto que criara especialmente para a ocasião, um elegante vestido azul marinho com bordados em fios dourados que remetiam às montanhas da serra, Valentina subiu ao palanque diante de mais de 1000 pessoas. O aplauso foi ensurdecedor, durando quase 2 minutos sem interrupção. Em seu discurso de agradecimento, ela dedicou a homenagem a todas as mulheres que enfrentavam dificuldades para reconstruir suas vidas após traições, abandonos ou perdas. Falou sobre a importância de transformar dor em força, lágrimas em determinação e humilhação em dignidade. Suas palavras emocionaram profundamente a plateia, especialmente as mulheres presentes. Na primeira fila, seus 3 filhos aplaudiam orgulhosos. Rodrigo havia retornado da especialização na Europa com novas ideias para expandir os negócios internacionalmente. Larissa estava grávida do primeiro neto, continuando o ciclo familiar de renovação e esperança. Mateus destacava-se na escola de design,
prometendo revolucionar a marca da família com criatividade jovem. O prefeito entregou-lhe uma medalha de honra ao mérito, e o governador do estado enviou uma carta oficial parabenizando-a pela contribuição ao desenvolvimento econômico e social da região. Várias empresárias de São Paulo estavam presentes, reconhecendo-a como pioneira que abriu caminhos para outras mulheres no mundo dos negócios. Durante a festa que se seguiu na praça, Valentina circulou entre os convidados recebendo cumprimentos e abraços. Antigas clientes que haviam se tornado amigas verdadeiras expressavam admiração pela jornada de superação. Jovens mulheres da cidade pediam conselhos sobre como conquistar independência financeira seguindo seu exemplo. Em determinado momento da celebração, ela avistou duas figuras conhecidas, observando de longe, quase escondidas atrás de uma barraca de doces. Estevão e Isadora estavam ali, visivelmente envelhecidos e diminuídos pelas circunstâncias que escolheram para suas vidas. O contraste com a Valentina radiante e bem-sucedida era gritante. Estevão havia perdido definitivamente a loja de materiais de construção, falida após anos de má administração e perda de clientela. Trabalhava agora como vendedor numa empresa de terceiros, ganhando o salário mínimo que mal pagava suas despesas básicas. A aparência era de homem derrotado pela vida, sem perspectivas de recuperação. Isadora permanecia casada com Lourenço, mas o relacionamento havia se transformado numa convivência tensa e silenciosa. Ela envelhera prematuramente, perdendo a vitalidade e alegria que sempre a caracterizaram. O preço da traição havia sido pago com anos de culpa, isolamento social e autorrecriminação constante. Valentina olhou para os dois por um momento, sentindo não satisfação maliciosa, mas uma tristeza genuína pelo desperdício de vidas que poderiam ter seguido caminhos diferentes. Sua vingança nunca fora destruí-los. Havia sido construir uma vida tão plena que tornasse irrelevante qualquer tentativa de prejudicá-la. Quando a festa terminou e as luzes da praça se apagaram, Valentina caminhou lentamente até sua casa, na parte alta da cidade. A medalha de honra brilhava no peito, mas a verdadeira vitória estava no coração em paz e na certeza de ter cumprido seu destino com dignidade absoluta. Na manhã seguinte, ela acordou cedo como sempre fazia. Preparou o café e sentou-se na varanda para contemplar as montanhas cobertas pela neblina matinal típica de Campos do Jordão. Aos 54 anos, havia conquistado mais do que jamais sonhara: respeito, prosperidade, família unida e principalmente a certeza de ter vencido todas as adversidades através da própria força. O ateliê continuaria crescendo, a marca Valentina Campos se espalharia pelo país, e sua história inspiraria outras mulheres a nunca desistirem de si mesmas. Mas naquele momento silencioso da manhã, observando o sol nascente dourar os picos da mantiqueira, ela sabia que a maior vitória já havia sido conquistada. Havia provado para si mesma, para sua família e para toda a sociedade de Campos do Jordão que nenhuma traição é capaz de destruir uma mulher verdadeiramente forte. A vingança mais doce não estava na destruição dos inimigos, mas na construção de uma grandeza própria que os tornasse irrelevantes para sua felicidade. Dona Eulália estaria orgulhosa da filha que criara, da mulher que se tornara e do legado que estava deixando para as futuras gerações. A pequena cidade serrana havia testemunhado a mais poderosa lição sobre dignidade feminina. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente viver bem, prosperar e provar que nenhuma adversidade é páreo para uma alma verdadeiramente determinada. A história de Valentina Moreira tornara-se lenda em Campos do Jordão, contada de mãe para filha, como exemplo de que é possível reconstruir a vida sobre os escombros da traição, transformando a dor mais profunda na força mais poderosa para alcançar a felicidade mais completa. Muito obrigado por acompanhar esta jornada emocionante de Valentina Moreira. Esperamos que a história de superação, dignidade e vingança através do sucesso tenha tocado seu coração. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um gostei no vídeo. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias inspiradoras.
Todos os dias trazemos novas narrativas sobre amor, traição, vingança e superação. Então, fique à vontade para explorar nosso catálogo e encontrar sua próxima história favorita. E claro, queremos muito saber sua opinião. O que achou da Vingança de Valentina? Você faria diferente no lugar dela? Conte pra gente nos comentários. Nos vemos amanhã com mais uma história incrível que vai emocionar e inspirar você.